Ok, agora nós estamos gravando a nossa sessão de webcast de ferramentas, suporte, dicas e truques. E vamos começar então as nossas demonstrações. Eu só vou pedir para vocês uma outra gentileza. Eu vou estar sozinho hoje aqui respondendo as perguntas, tá? Vou procurar responder o máximo possível, tá bom? Até depois do horário, não tem nenhum problema. Mas utilize o menu Q&A para mandar as perguntas, as suas dúvidas, tá? Referente ao que eu for mostrando hoje aqui. Então evita ficar clicando aqui pelo menu do Live Meeting, porque fica pipocando toda hora na tela. Isso pode atrapalhar um pouco, tá bom? Então vamos lá então. Então a primeira ferramenta que eu vou compartilhar, eu vou abrir aqui vou abrir a console aqui antes, tá ok? Deixa eu só mudar um pouco a resolução de tela para vocês poderem enxergar melhor. Essa aqui é na verdade, isso aqui não é uma coisa tão simples, tão até besta, assim, por assim dizer, né? Mas que ajuda muito as pessoas no dia a dia. Então, eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar com vocês o programa, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Então, vou esperar só alguns minutos, né, para vocês, alguns segundinhos, só para vocês conseguirem visualizar. E aqui, na verdade, o que eu fiz, eu abri o Command Prompt do Windows. Né? Bom, mas o que tem de tão importante no Command Prompt? Existe um fator bem interessante. Quando você tem máquinas que trabalham em domínio Microsoft, no domínio com Active Directory, por exemplo, você tem que ter certeza que muitas vezes você pode ter algum erro na máquina do usuário, que ele não consegue efetuar um logon na rede, ou, por exemplo, ele fez o logon na máquina, colocou o usuário e senha dele, mas está dando erro de acesso a alguns recursos. Né? Ele não está conseguindo acessar o domínio, não está aplicando policy e assim por diante. Então a primeira coisa que você tem que verificar, que eu acho muito importante, verificar se a máquina conseguiu fazer a autenticação no Domain Controller. Tá? Isso aqui é muito legal. Então, na verdade, o comando nada mais é do que o comando set. Né? O comando set ele verifica as variáveis de ambientes. Né? Então, na hora que ele executa o comando set, ele mostra aqui todas as variáveis de ambiente que estão sendo listadas na máquina. Porém, tem uma delas que eu acho muito importante. Tá? Como vocês podem ver aqui, existe um parâmetro aqui, no nosso caso aqui, chamado de... Deixa eu só dar um marcar aqui. Marcar. Vou marcar esse parâmetro aqui que é bem legal. Ótimo. Vocês devem estar verificando na tela de vocês o parâmetro logon server. Isso é muito legal porque a variável logon server ele mostra para mim com qual domain controller ele conseguiu se autenticar. Por que isso aqui é legal? Porque se aparecer o nome da máquina local do usuário, significa que está acontecendo algum erro, pode ser de rede, seja lá o que for, que está impedindo que a máquina do usuário efetue logon na rede. Se ele não conseguir fazer um logon no domain controller, vai aparecer o nome da máquina aqui. Se aparecer o nome do domain controller, você já sabe com qual domain controller que ele conseguiu se autenticar. Isso aqui também é legal, pessoal, porque quando você trabalha com Active Directory e você tem o que nós chamamos de topologias de sites e assim por diante, quando você configura errado a topologia de sites, não configurou direito, pode acontecer uma situação da máquina do usuário, por exemplo, num site remoto, está fazendo a autenticação num domain controller remoto e não no domain controller do site onde ele está. E é por aqui que você consegue pegar esse tipo de erro, né? Na verdade, a gente vai te mostrar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, essa primeira dica é um comando simples, como vocês viram, não tem nada de especial, basta digitar SET, né, set, e ele vai te mostrar essas variáveis. No caso aqui, o de logon server é a primeira dica para vocês, para verificar se a máquina fez logon local ou se fez logon no domain controller, e seja ele local ou remoto, tá bom? Então, eu vou fechar essa aplicação aqui, vou voltar aqui para o meu texto, deixa eu voltar aqui para o... Legal. Então, essa foi a primeira dica aqui. Vou colocar aqui. Abra o Command Prompt e digite ST. Tá ok? Então, essa é a dica número 1 que eu vou estar passando aqui para vocês. Muito legal. Bom, a segunda dica que eu gostaria de mostrar para vocês é um comando muito bacana. Deixa eu... vocês estão vendo aqui, legal. Deixa eu só fechar aqui o Command Prompt. Deixa eu ver, não precisa mais. Legal. Bom, a segunda dica que eu tenho para mostrar para vocês, isso aqui é uma ferramenta muito bacana, que vem nativa desde o Windows 7 e ela também tem no Windows 8. Essa nós chamamos de Problem Step Recorder, o PSR. Qual é a ideia do PSR? Imagina o seguinte, você está dando suporte remoto para um usuário. Então ele está numa outra localidade e você não está, ou você está fazendo suporte por telefone, o que for, e o cliente fala o seguinte, olha, está acontecendo um erro aqui na aplicação, alguma coisa na máquina. Aí você se pergunta, bom, mas o que erro é esse? Né? E você tenta fazer aquele trabalho de adivinhação e tentar imaginar o que está acontecendo na tela do usuário.
Isso é meio complicado, né? Então tem uma ferramenta do Windows nativa que ele grava todos os comandos que você digitar na tela. Isso aqui é muito legal. Esse comando chama-se PSR, Program Step Recorder. Então eu vou aqui dar o comando 2, digite PSR. Né? O que o PSR vai fazer? Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar o meu desktop. Eu vou só mudar um pouco a resolução aqui, que está um pouco alto, e senão vai ficar meio ruim para vocês conseguirem enxergar. Tá? Então deixa eu baixar aqui um pouco a resolução, deixar em 1024 por 768. Legal. Então eu vou compartilhar aqui o meu desktop, ok? Então vamos dar um share aqui no meu share desktop. Ó. Então, perfeito. Então eu estou compartilhando aqui, esse é o meu desktop, como vocês podem ver, não tem nada, tem uma imagem, nada disso. Então, como é que eu vou acionar o Problem Step Recorder? Se for, isso aqui tem desde o Windows, tem no Windows 7, tem no 2082, tem no Windows 8, tem no 2012 também. Basicamente, se for no Windows 8, basta digitar PSR, né? Digitou PSR, na hora que você digita isso aqui, ou para quem tem Windows 7, ele vai aparecer essa janelinha aqui, basta digitar PSR também, dá na mesma. Tá? Então, digitou PSR, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa tela aqui que vocês estão vendo, que é o Step Recorder. Tá? Então, o que o Step Recorder vai fazer? Aqui é muito simples a ferramenta. Eu simplesmente venho aqui e mando clicar em iniciar a gravação. Então, imagina que você está dando suporte para um usuário lá por telefone, ou ele está num servidor, ele está numa casa dele, enfim. Simplesmente, olha, faz o seguinte, amigo, digita PSR. Aí você olha, abriu esse Steps Recorder. Não tem problema. Clica aqui no botão Start Record. Feito isso, agora você fala o seguinte, olha, faça exatamente o que você estava fazendo antes. Me mostra o erro. Eu fui fazer o seguinte, eu fui clicar aqui no arquivo, tem um arquivo aqui que eu vi, eu fui clicar com o botão direito, propriedades, e aí eu fui ver aqui em detalhes, eu vi que na hora que eu estou clicando aqui, ele está dando essa mensagem aqui que eu não sei o que é. Isso aqui para mim é um erro. Bom, se você acabou de fazer, você pediu para a pessoa fazer todos os procedimentos, aqui o modelo que o pessoal está chamando de chat, o pessoal pediu que vocês não chamem para o chat, porque senão fica colocando na tela aqui. Tá? Bom, você acabou de fazer a gravação, é isso que você verificou o problema, então você pede para o usuário, olha, clica agora no Stop Record. Na hora que clicar aqui no Stop Record, o que ele vai fazer? Olha só, ele gerou tela a tela. Eu vou mostrar aqui devagarzinho, que deve, para quem está com uma conexão mais lenta, deve estar demorando para aparecer na tela. Mas ele mostrou para mim, olha, passo a passo o horário, onde o usuário clicou na tela, em que arquivo, olha lá, o arquivo que ele clicou, com o botão direito, tudo isso aqui, ó, exatamente com os horários, cada campo que ele foi clicando, e você vê que ele dá um destaque em verde, né, para mostrar onde é que ele foi clicando ali na área. Então, isso aqui é um negócio muito legal. E um detalhe interessante, no final disso aqui tudo, de todas essas telas, a tela que ele foi fazendo, ele dá um nome de cada um dos passos que você fez, qual foi o nome do executável e a versão do arquivo do executável que foi acionada. Por que isso aqui é legal? Porque muitas vezes você pode verificar que um problema que está tendo no aplicativo que o usuário está usando é por causa de uma versão. Esse problema, olha, porque você está usando a versão 6.2.xpto, enfim. Feito isso, o que a pessoa pode fazer? Ele pode clicar aqui em cima em e-mail. Se ele clicar em e-mail, ele vai salvar tudo isso aqui como um arquivo MHTML, né? Um arquivo HTML único. Ou ele pode mandar salvar em um arquivo CAP, né? Um arquivo zip, e pode mandar para você por e-mail. Na hora que você receber esse arquivo e for abrir, é um arquivo HTML que ele mostra todas as telas, passo a passo, assim por diante. E aí já está pronto a sua ferramenta. Você já sabe agora diagnosticar onde exatamente o usuário clicou. O importante é que o Step Recorder, ele não grava, deixa eu voltar aqui para a apresentação. O Step Recorder, ele não grava vídeo, ele não gera vídeo de tudo que ele está fazendo, tá pessoal? Ele gera apenas, deixa eu voltar aqui para o texto, tá? O Step Recorder não grava vídeo, né? Então ele não vai mostrar o usuário mexendo o mouse, clicando, não. Só onde o usuário clicar na tela, ou digitar, o que for. Se ele digitou ou clicou com o mouse em um canto da tela, assim por diante, o Step Recorder, ele vai pegando todos esses pontos e para cada um dos passos que o usuário der, ele vai gerando um print screen da tela.
Para que você pode usar essa ferramenta? Não é apenas para gerar um diagnóstico do que o usuário está fazendo do outro lado, mas também você pode utilizar para fazer algo que vocês não gostam de fazer, manual de procedimentos. Pois por que eu não posso usar uma ferramenta dessa para já capturar as telas de como usar um aplicativo X? Eu só aproveito as telas e boto no Word, edito, faço o que for. Mas é uma ferramenta bem simples, como vocês viram, já está o destaque certinho na imagem, e é gratuito, já está nativo no sistema operacional. Então você pode utilizar isso no Windows 7, no Windows 8, no Windows Server 2008 R2 e também no Windows 2012. Ah, mas eu tenho XP. Sinto muito, não tem. Ah, mas eu tenho outra versão do sistema operacional. Também não tem. Tá? É somente para o Windows 7 em diante. Tá bom? Então vou colocar aqui, vou colocar a observação, Windows 7 e em diante. Tá bom, pessoal? Então essa é uma dica muito legal que eu tenho para vocês. A terceira dica que eu tenho, essa é uma ferramenta muito bacana, que é o que nós chamamos de Resource Monitor, né? Ou Performance Monitor. Essa é uma ferramenta nativa do sistema operacional que ajuda muito no dia a dia de vocês. Tá? Então, vou digitar ela aqui, Resource Monitor. Então, para abrir o Resource Monitor, eu vou primeiro abrir o Performance Monitor. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar de novo meu desktop, ok? Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui essa tela. Então, como funciona o Resource Monitor de recursos? Vamos supor que você está com o seguinte problema, tá? Você está suspeitando que a máquina do usuário, nossa, está muito lenta, tá? Nossa, não sei por que estou trabalhando com a máquina, o LED do HD fica toda hora piscando, demora muito para ver alguns programas. De repente, pode ser alguma configuração errada na aplicação. Pode ser um antivírus que está fazendo uma varredura no momento errado. Pode ser uma aplicação que está gerando muita paginação e assim por diante. Então, como você faz para descobrir o que está acontecendo com a máquina? Bom, primeiro basta vir na barra de tarefas, botão direito, abrir o gerenciador de tarefas, né, o Task Manager. Aqui eu estou abrindo o Task Manager do Windows 8, mas ele tem um negócio muito legal. Se eu for aqui em Performance, isso aqui é bem bacana aqui. Deixa eu até anotar aqui, tem mais uma outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês. Depois eu mostro aqui. Vamos lá. Então aqui eu vejo por CPU, um detalhe interessante no Windows 8 que ele mostra, na hora que eu posso clicar com o botão direito aqui no gráfico, eu posso mudar o gráfico para Logical Processors. E aqui eu vejo todos os processadores lógicos. Uma informação interessante que tem agora no Windows 8 é que quando você abre o Performance Monitor, ele mostra se está habilitado virtualização do processador, né, como vocês podem ver aqui embaixo, né, onde está o meu mouse, quantos processadores lógicos, quantos núcleos estão abertos e quantos sockets. Sockets é quantos processadores físicos tem na máquina. Então, esse meu caso, que essa minha máquina tem um processador físico, tem 4 núcleos. Né? Só que está aparecendo hoje 8 Logical Processors, o que significa estar com Hyperdrive habilitado. Então, ele duplica. Né? E ele tem o valor de se está habilitado a virtualização e qual o tamanho do cache L1, L2, L3, que são caches específicos do processador. Né? Isso que dá muitas vezes a performance. Mas onde eu quero chegar aqui no ponto é o seguinte. Você pode verificar aqui, por exemplo, se eu clicar aqui em Ethernet, por exemplo, antes de chegar no Resource Monitor, aqui agora no Windows 8 ele te mostra quanto está a taxa, né? Isso aqui era um negócio, as pessoas reclamavam um pouco no Windows 7 e no 2008 R2, que o Task Manager não mostrava quantos kilobits está mandando, quantos megabits está a banda. Então aqui você consegue ver de uma forma muito mais simples. Para ver o Resource Monitor, tanto no Windows 7 quanto no Windows 8, é o mesmo lugar. Você vai na guia Performance, a tela é um pouco diferente, mas ele vai ter um botão aqui chamado de Abrir o Resource Monitor. Na hora que você clica no Abrir o Resource Monitor, ele vai te abrir aqui o Resource Monitor, né? E essa ferramenta aqui é fantástica. Ela ajuda muito você a descobrir, por exemplo, no nosso caso aqui, na guia Overview, visão geral, essa tela aqui é a mesma do Windows 7, Windows 8 é praticamente a mesma. E no Windows Server 2008, R2 e no 2012, tá? Então aqui eu te mostro todos os processos que estão executando, os arquivos do disco. E eu posso fazer separado. Por exemplo, em CPU, na hora que eu clico nessa guia, ele mostra todos os processos, qual que é o ID de cada processor, qual que é o nome dele, dizer se está funcionando, se está parado ou não, quanto ele está consumindo de CPU. E aqui em serviços, eu consigo ver todos os serviços do Windows que estão funcionando na máquina e quanto eles estão consumindo de CPU, né? Isso aqui é algo bem interessante. De repente, tem algum serviço que você instalou e está usando muita CPU. Você consegue já ver de cara aqui, específico daquele serviço, né? Aqui em memória, isso aqui é algo muito legal que eu vejo todos os processos que estão rodando na máquina e quanto cada processo está consumindo de memória, né? Então dá para ter uma boa ideia que essa minha máquina aqui, por exemplo, está com
ela tem 16 GB de memória, e aqui eu consigo ver quanto tenho de memória disponível, quanto está sendo utilizado, e assim por diante. Esse cara aqui é muito legal, disco. Porque o disco ele mostra aqui todos os processos da máquina, mas o mais legal está aqui, ó, em Disk Activity. Aqui ele me mostra qual que é o arquivo, né? Como vocês podem ver, e quanto ele está fazendo de leitura e escrita por segundo. Por que isso aqui é legal? Primeiro, quando você instala, por exemplo, um antivírus, e o antivírus está fazendo muita varredura, você pode vir aqui em Disk Activity e olhar que processo aquele que está escrevendo ou está lendo tanto do disco. Então, você está mexendo na máquina, viu que a máquina está lenta do usuário ou do seu servidor. Você quer saber, pô, mas que arquivo é esse que está gerando está escrevendo tanto assim? Você vai aqui no Resource Monitor do disco, atividade do disco, e você pega na hora quem que é o cara que está lendo ou que está escrevendo tanto. Tá? O valor que ele dá aqui dá em I/O, né, em bytes por segundo. Então já dá para ter uma ótima ideia para você descobrir, bom, eu fiz, por exemplo, SQL Server, né? Você tem um servidor de SQL e está vendo que de repente o arquivo dele de banco está sendo, de log, transaction log, está sendo muito acessado. Você consegue descobrir por aqui, exatamente até a localização. E outra guia legal, que é essa guia de Network, isso aqui é muito legal também. Porque aqui eu consigo ver por processos do Windows, qual que é o processo, para quanto ele está mandando e recebendo. Mas o mais interessante aqui, em Network Activity. Aqui eu consigo ver cada processo, né, e qual o endereço remoto que ele está executando. Puxa, isso aqui é muito legal. Porque você pode descobrir, por exemplo, que tem uma máquina que está fazendo, tem instalado um Trojan. Pô, mas como é que eu sei que tem um Trojan e que ele está mandando por endereço remoto? Você pode ver aqui, ó, qual que é o processo e qual que é o servidor remoto que ele está se comunicando. E se eu quiser, posso até clicar aqui em TCP Connections. Aqui eu vejo pelo processo, pelo ID, qual que é o endereço local da máquina, qual que é o endereço remoto que ele está fazendo e em qual porta que ele está fazendo. Então é muito legal isso aqui também, pessoal. Ajuda bastante para diagnosticar algumas coisas da máquina. Tá? Então vale a pena. Resource Monitor é uma ferramenta, está nativa no sistema operacional, tá? Não tem muito mistério. E basta utilizar esse cara aqui. Tá joia? Bom, gostaram dessa até agora? Eu só espero que vocês estejam gostando aqui das demonstrações aqui que eu estou fazendo aqui com vocês. Tá? Então, essa foi a nossa ferramenta Resource Monitor. Agora tem uma outra ferramenta nativa no sistema operacional, vou pôr aqui como 4, que eu acho muito bacana. Que é o seguinte, imagina a seguinte situação, tá? Você vendeu um servidor, ou instalou uma máquina, vendeu uma máquina, instalou uma máquina para alguém, né? Eu acho que deve ter acontecido com todo mundo, né? Você instalou a máquina, o usuário falou, está funcionando bem, ou aquele que a gente fala, o servidor está funcionando direitinho. Daqui a um mês o cara te liga, ou o usuário te aciona e fala o seguinte, olha, aquela máquina está... Nossa, aquilo ali que você fez não está mais funcionando. Ah, aí você pergunta, mas como assim? Estava funcionando bem, né? E agora não está? Não sei o que aconteceu, a máquina não está mais funcionando. E aí você fica meio desconfiado, né? E você quer saber o que, de repente o cara pode ter instalado algum aplicativo, pode ter desligado a máquina puxando da tomada, pode ter instalado algum driver que tenha dado tela azul e assim por diante, e você não sabe o que aconteceu. Na verdade, tem como você saber sim. Esse é um ponto muito legal. O Windows tem uma ferramenta que é o que nós chamamos que é o monitor de confiabilidade, né? O Reliability Monitor ele já vem no Windows 7, vem também no Windows 8, no Windows Server 2008 R2 e no Windows Server 2012. Como ele funciona? É bem simples. Você vai pegar a ferramenta aqui e você vai abrir o Run e vai digitar esse comando aqui, o perfmon /rel. Então eu vou compartilhar aqui meu desktop. Eu vou demonstrar essa ferramenta aqui para vocês. Tá? Então, eu vou digitar aqui. Vou abrir o comando de prompt aqui para todo mundo poder mudar aqui. Ó. Você vai digitar perfmon /rel. Ok? Você vai abrir esse comando. Na hora que eu digitar o perfmon /rel, ele vai abrir o Reliability Monitor. E o que ele vai mostrar para mim? Isso aqui é um negócio fantástico. Ele pega todos os logs do Event Viewer da máquina e monta um monitor de confiabilidade. Então aqui eu fiz várias coisas bacanas aqui. Fiquei mexendo na máquina para a gente poder mostrar legal para vocês que tem uma série de falhas. Olha só. Aqui como vocês podem ver aqui no começo, foi o dia que eu instalei minha máquina, 17.
Então, como é que ele funciona? Ele funciona no monitor funciona uma pontuação de 0 a 10. Tá? 10 quando está tudo ok. E à medida que ele vai diminuindo, né, 0 quando tem a desgraça geral. Né? A máquina caiu. A minha máquina, como vocês podem ver, está com um índice baixíssimo. Né? Olha só, eu vi que teve no dia aqui 18, por exemplo, ele tem um azul. Então o que ele faz? Ele vai pegar falha de aplicação, falha do Windows, falhas genéricas, avisos, um warning, né? E information, que é tudo ok, só dando uma informação. Então olha que bacana. No dia 18 aqui, como vocês podem ver logo no começo, quando eu clico aqui, ele está informando o seguinte: olha o que aconteceu nesse dia aqui. Eu instalei um monte de driver, só que eles foram instalados com sucesso. Como foi feita a instalação com sucesso, então não gerou uma falha na máquina. Então, o monitor, como vocês podem ver, o gráfico, ele está lá em cima, está bem alto. Porém, no dia seguinte, no dia 19, teve algumas falhas aqui sim. Então, se eu clicar aqui no dia 19, por exemplo, olha só, eu tive alguns erros críticos, né? Falhas de aplicação que foram geradas, e aí eu posso ver o seguinte: ó, mas o que gerou essa falha aqui? Eu posso verificar a solução. Ó, esse aqui é um erro, eu cliquei naquele item, olha só. The previous system shutdown foi inesperado. Né? Esse aqui foi o dia que eu fiquei desligando a máquina no dedo, né? O famoso puxar da tomada do servidor. Tá? Obviamente, isso vai fazer bem para o sistema operacional? Não faz bem. Não sabe. Se puxar a tomada da máquina e desligar no dedo, nunca vai fazer bem. Então ele foi marcando. Isso fez com que a máquina caísse a pontuação. Então ele listou todos os erros críticos que aconteceram, todos os eventos de information, porque também teve eventos de informação que foram atualizados aqui na máquina. Olha só, quantidade de eventos e quantas falhas em gerais aconteceram. Então isso aqui é muito legal, pessoal, que você pode fazer o seguinte: usando esse tipo de ferramenta. E repare o seguinte: aqui, depois que aconteceu a falha, aqui foi diminuindo as falhas, né? Depois foi diminuindo um pouco mais, né? Até que teve um dia que não teve nenhuma falha. Então o que aconteceu? Reparem que o gráfico voltou a crescer. Então isso é um negócio interessante. Se você conseguiu corrigir a falha e a máquina subiu estável, ele vai aumentar esse índice até atingir o máximo que é 10. À medida que vai voltando dizendo falha, ele vai caindo de novo e por aí vai. Então isso aqui, pessoal, é uma ferramenta assim, fantástica, ajuda muito. E aqui, vocês podem reparar que eu estou vendo aqui do lado esquerdo, eu estou visualizando por dias, mas eu posso visualizar por semanas também, né? De repente a máquina já foi instalada há um tempo, né? A minha foi instalada recentemente, então fica fácil de visualizar. Mas isso é muito bom para vocês. Porque vocês podem verificar, por exemplo, aquele servidor que você instalou, ou aquela máquina do usuário, o que está dando tanta falha assim? De repente o usuário está reclamando de você toda hora. Não, está dando falha toda hora na minha máquina. Não sei o que está acontecendo. Aí você vai olhar o Reliability Monitor daquele desktop e vai ver que o usuário está desligando no dedo, está tentando instalar algum joguinho, está instalando algum aplicativo, algum driver que está gerando falha. Por aqui você consegue pegar e saber exatamente no dia e o horário que aconteceu aquela falha. Então, não tem como o usuário querer te enganar e falar assim: olha, não sei o que aconteceu. Você tem como saber sim o que acontece no servidor. Então essa ferramenta é fantástica, pessoal. Vale a pena. A Reliability é uma ferramenta que eu gosto bastante dela. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então vocês viram agora o Reliability Monitor, que ajuda a ter esse tipo de controle e assim por diante. Outra ferramenta muito bacana, deixa eu voltar aqui a colocar o texto das ferramentas. Provavelmente, pessoal, eu não vou conseguir abordar todas as ferramentas aqui, tem muita ferramenta que eu selecionei, tá? Então eu estou até pensando, estava conversando até com o Vinícius, a gente está até pensando em fazer mais uma série dessas só de ferramentas, né? Esse webcast fazer de uma forma tão frequente, porque é muito legal. Eu, pelo menos, acho muito bacana. Então vamos lá. A outra ferramenta que eu tenho aqui, que eu acho, na verdade, essa é uma ferramenta gratuita, você pode baixar, tá? E é fantástica. Tá? Eu vou colocar a ferramenta 5, que é ela é chamada de Windows USB DVD Download Tool. Então, o seguinte, você procure, deixa eu... Nossa, eu digitei tudo errado, pessoal, desculpa, vou digitar certinho aqui. Windows USB DVD Download Tool. Está no www.codeplex.com. Para quem não conhece o codeplex.com, é um site que tem uma série de ferramentas que são colocadas em open source pela Microsoft. Né? São ferramentas livres, você pode baixar todo o projeto inteiro e utilizar à vontade. Quando você está no site codeplex.com, procure por USB. Basta digitar lá no campo de busca, colocar USB e você vai ter essa ferramenta aqui.
O que essa ferramenta faz? Eu vou demonstrar ela, mas antes de mais nada, ela é muito bacana. Imagina o seguinte, quando você vai instalar um servidor ou uma máquina de usuário, tem gente que faz instalação pelo DVD. E demora muito. DVD, convenhamos, demora demais. E aí você quer instalar, você ouviu falar que dá para instalar o Windows pelo USB. Exatamente. Você pode pegar um pendrive, tá? Pode ser um pendrive USB 2, né? Não tem problema. Mas se for USB 3, melhor ainda, né? E você pode transformar o pendrive como se for, ele pega a imagem ISO, né? De um DVD de instalação e joga para dentro do pendrive. Então ele vira como se fosse uma imagem de DVD. Basta que a máquina suporte boot por USB. Aí você, em vez de ter que instalar o Windows pelo DVD, você vai botar pelo pendrive e vai ver que o tempo de instalação, em média, costuma ser de 20 minutos. Né? Assim, é absurdo você comparar com DVD. Você vê que hoje em dia, se você até muitas coisas que a gente está discutindo aqui hoje em dia na empresa, para que você vai ter hoje em dia máquina com DVD? Só se você quiser escutar música, ver filme, porque é tudo por USB hoje em dia, né? Então essa ferramenta é fantástica. Eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Então eu vou compartilhar de novo meu desktop com vocês. Tá? Espero que vocês estejam gostando aqui hoje das ferramentinhas. Eu já tenho instalado, eu baixei essa ferramenta e já instalei aqui. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que se utiliza. Então tá aqui o Windows 7 USB DVD Download Tool. Então tá aqui a ferramenta. Eu vou executar essa ferramenta aqui, né? Então ele é muito simples. Como ele funciona? Primeiro, ele vai te pedir um arquivo ISO, né? Então eu vou pegar, mas eu tenho um DVD. Bom, você vai ter que arranjar alguma ferramenta que transforme a imagem do DVD num arquivo ISO. Para quem já trabalha, tem contrato de suporte, contrato de licenciamento, Open e assim por diante, você pode baixar, normalmente você baixa da internet, sai da Microsoft, a mídia, né, o ISO. Então é mais rápido, tá? Mas se você não tiver, você tem que fazer esse procedimento aqui, tá? Não é um pouco mais trabalhoso. Então vou pegar aqui no meu diretório aqui, olha só. Eu tenho um Windows 8 aqui, né? Eu tenho um ISO de um Windows 8 aqui, que eu baixei na internet, né? Então eu vou pegar o meu arquivo ISO, né? Seleciono, Next, e aí nesse momento eu não estou com nenhum pendrive aqui, mas eu coloco o pendrive na máquina, né? Seleciono qual que é o pendrive, né, que eu quero, né? Feito isso, eu clico aqui no Begin Copying. O que ele vai fazer? Ele vai zerar, então é importante, pessoal, ele zera o pendrive, tá? Não vai falar que você não está sabendo disso aqui. Ele vai zerar o pendrive e vai pegar todo o ISO e vai transformar o pendrive num bootável. Feito isso, acabou a ferramenta, é só fechar. Simples. Então, a partir daqui você pode... O que eu recomendo é que você tente utilizar um pendrive de pelo menos 4 GB ou 8 GB, tá? 8 GB é legal, mas 4 GB já dá para instalar, já dá para você colocar imagem de Windows 2012, dá para colocar de Windows 7, de Windows 8, 2082 tranquilamente, tá? Então procure usar pelo menos um pendrive de 4 GB que é barato, tá? E a instalação, pessoal, é muito rápida, tá? Ele instala muito rápido a máquina via USB. Quem já fez isso sabe que um exemplo, você comprou uma máquina para um usuário na sua empresa e essa máquina não tem DVD. Não tem problema, faz pelo USB, só que vai instalar muito melhor do que fazer por uma mídia DVD, né? Então essa é uma dica muito legal, pessoal, que eu passo para vocês. Vale a pena, tá? Essa ferramenta USB DVD Download Tool, tá bom? É gratuita, tá? Tá nesse site aqui do codeflex.com. Então não tem desculpa de não utilizar uma ferramenta dessa. Tá legal? Bacana, né? Então, vamos lá. Outra ferramenta muito legal que o Rara separou aqui para vocês, tá? E eu acho essa ferramenta muito legal. Nós chamamos ele de Microsoft Active Directory Topology Diagram. Topology Diagram. Essa ferramenta está no... Procure, hein? Eu vou pôr aqui, eu ver que vocês vão baixar. Microsoft.com/downloads. É uma ferramenta gratuita. E o que ele faz? Essa ferramenta ela funciona em domínios baseados em 2003, em 2008, em 2082, em 2012, né? O domínio não vai fazer diferença. Mas o que ele faz é o seguinte, essa ferramenta, você tem que colocar como permissão administrativa, né? Ele pode instalar numa máquina com Windows 7 ou Windows 8. Funciona, na minha aqui eu tenho Windows 8, vou mostrar para vocês. E o que ele faz? Ele conecta,
conecta no Active Directory ou em um servidor com Exchange. Ele lê toda a base do AD e traz todas aquelas informações de unidade organizacional, usuário, grupo e máquinas e joga no diagrama do Visio. Ele gera um arquivo VSD. Pô, então é uma ferramenta muito legal que você pode utilizar para fazer a documentação do mapa do seu Active Directory da sua rede. Ele também tira um mapa da topologia de sites, de conectores de replicação do Active Directory, do Exchange. Então é assim, é fantástico, né? Eu vou mostrar aqui, eu não vou poder rodar ela inteira porque eu estou conectado no domínio da Microsoft. Se eu rodar essa ferramenta aqui, eu já rodei uma vez, demora umas horas porque é muito objeto, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar aqui o meu desktop novamente, tá? Então vou fazer o chaveamento. Então eu vou, opa, abrir a internet, não era esse cara aqui, é o Active Directory Topology Diagrammer. Então tá aqui essa ferramenta, né? Aqui quando eu rodo essa ferramenta, eu tenho que informar qual que é o servidor que eu vou conectar. Aqui, olha que legal, ele pode desenhar toda a estrutura do Active Directory, ou só de Global Catalog. Pode, se tiver trust, você pode marcar quais são os trusts que ele tem. Isso aqui é muito legal, né? Isso aqui demora um tempo, mas contar usuários por domínio. Vamos supor que na sua empresa você tem alguns subdomínios do AD e você quer que mostre quantos usuários tem por domínio. Então, é um negócio bem legal, né? Aqui você pode desenhar a estrutura de OUs, né? Quero que desenhe as OUs e quantos limites. Isso aqui é legal, porque de repente você pode ter OU debaixo de OU, que é debaixo de outra OU. Então você fala, ó, quero que pegue todos os níveis, ou só até 3 níveis, né? Aí depende de cada um, né? Então você pode colocar quantos níveis você quiser aqui, tá? Quantos sites, aqui são sites do AD, e aí ele pega replicação. Para cada uma dessas tabs que vocês estão vendo aqui, ele vai gerar um arquivo VSD do Visio com um mapa. Mas eu tenho que ter o Visio? Não. Se você baixar o Visio Viewer, que é um visualizador, ele consegue te visualizar. Você não consegue editar o arquivo, mas você pode visualizar, tá bom? Então você pode usar esse cara aqui. Se você tiver isso aqui de replicação, eu acho fantástico, né? Porque ele mostra os conectores de replicação, a subnet de cada site, o horário de replicação, mostra informações do Exchange também, de partição de aplicação do AD, de DFSR, de servidores. Então, pessoal, isso aqui é uma bela de uma ferramenta. Ele monta praticamente, ele documenta em um mapa o seu Active Directory, tá? O seu site. Então, não tem desculpa. Você montou o AD e não sabe como é que está organizado, você pode pegar esse cara aqui e imprimir. Tudo bem que você vai ter que ter, dependendo do tamanho do domínio, você tem que ter uma plotter para imprimir um negócio desse aqui, né? Mas é muito bacana. É uma das ferramentas, assim, mais fantásticas que você vai ter no seu ambiente com o Active Directory, tá, pessoal? E mais uma vez, ele não é preso a uma versão de domínio, tá? Eu já testei já em domínios com 2003, com 2000 eu não testei, mas também já é demais, né? Mas domínio com 2003 domínio controle com 2008, funciona perfeitamente, tá? Muito bacana, é uma ferramenta que vale a pena, só tome cuidado que ela demora para executar, tá? É uma ferramenta meio pesada, ela vai consumir um pouco. Então faça num horário que não tenha ninguém na rede conectado, para não... Porque ele vai conectar no AD, vai ler toda a estrutura do AD, vai usar a CPU da sua máquina para montar um mapa. Não é um processo tão leve assim, né? Mas, poxa, quantas vezes eu já fui visitar alguns clientes que não têm documentado o seu AD, então é muito difícil você montar como você vai reorganizar, como você está administrando. Então, essa é uma ferramenta muito bacana que eu tenho para passar para vocês, tá? Gratuita, vale a pena. Bom, outra ferramenta que eu tenho que não está aqui, eu não tenho instalado ela aqui na minha máquina, mas vocês podem baixar. O nome dela chama-se Port Query UI, que é User Interface. Você pode procurar ela no site do Microsoft ou Port QRY UI. Isso aqui também é uma ferramenta gratuita no site da Microsoft de downloads, né? O que essa ferramenta faz? Essa ferramenta é fantástica. O que ele faz? É o seguinte: imagina que você está aqui você está no site, né, remoto, e você tem um outro site remoto, né? E os usuários estão falando o seguinte: olha, não está conseguindo replicar o AD de um site para outro. Ou tem usuário que não está conseguindo acessar um serviço de uma outra máquina. Normalmente, quando você quer fazer teste de porta remota, você vai usar o Telnet. Mas, beleza, quando você quer usar um Telnet para fazer teste de porta TCP, é tranquilo. E quando você tem que fazer um teste de porta UDP?
E mais importante de tudo, muitas vezes quando você quer fazer um teste de porta, não basta ver se a porta está respondendo. Você quer jogar um comando na porta para que aquele serviço naquela porta te responda. Porque aí você tem certeza que o serviço está funcionando corretamente ou não. Tá? Então o Port Query você vai baixar, o que ele faz? Ele já tem várias queries prontas para Exchange, para SQL, para domínio. E o de domínio é mais legal, porque você roda uma máquina num site remoto e manda testar. Então o que ele faz? Ele usa todas as portas de replicação do AD e de autenticação do AD, conecta num servidor remoto, né, que você vai ter que formar o IP, e ele te mostra o resultado. Então ele vai te mostrar, olha, porta, sei lá, TCP 135, conseguiu abrir conexão e conseguiu responder. Por que isso aqui é legal? Muitas vezes, em algumas empresas, o pessoal põe... Você tem firewall entre uma rede e outra. E aí o firewall pode estar bloqueando porta. Com essa ferramenta você pega exatamente qual que é a porta que ele está precisando. E mais interessante de tudo, tem alguns firewalls ou roteadores que você pode colocar, ele fragmenta o tamanho do pacote, né? Para que, por algum motivo, o pessoal põe para não fragmentar. E alguns pacotes, principalmente de replicação do Active Directory, quando você captura o pacote, ele tem uma flag que ele fala que ele não pode ser fragmentado aquele pacote. E aí quando ele passa por um roteador desse ou por um firewall que está fragmentando o pacote, isso dá falha de autenticação. Só que você não vai conseguir descobrir. Esse é o detalhe. Se você der somente o telnet, ele vai responder. Só que na hora que você manda uma query naquela porta, aí que você pega o erro. Só que como você vai fazer isso aqui no telnet, você não sabe nem que comando você vai executar naquela porta. Numa porta RPC, por exemplo. Então essa ferramenta é fantástica, pessoal. Eu já usei muito na época que eu era consultor e resolveu muitos problemas que eu tinha em sites remotos que tinha... O pessoal falou assim, o pessoal de rede falava, olha, não tem nenhum bloqueio. Aí se eu rodar essa ferramenta, ele pegava o bloqueio da porta certinho, né? Então, vale a pena, pessoal. É uma ferramenta, assim, fantástica. Vale a pena o download. Vocês vão usar muito isso aqui, principalmente para quem tem sites remotos. Quer ver um outro exemplo legal? O usuário está na casa dele, ele abriu uma VPN com o seu servidor e está falando que não está conseguindo acessar alguns serviços. Se ele rodar essa ferramenta na casa dele, lá no site remoto, e mandar fazer a pesquisa no servidor, ele vai mostrar quais são as portas que estão tendo bloqueio, né? E o que está bloqueando ou não. Então, normalmente isso aqui é um problema também que pode acontecer. Quando o usuário abre conexão em VPN, num link ADSL, muitas vezes, por causa do MTU, o Maximum Transmission Unit, ele, dependendo do valor, ele pode alterar e aí alguns serviços não funcionam. Com essa ferramenta você consegue pegar isso. Tá? Então é uma bela de uma dica aí para vocês utilizarem. Tá bom? Então fica a dica. A outra ferramenta que eu acho assim fantástico, né? Muita gente já conhece, mas não custa nada falar, né? O Robocop. Robocop, ou Robust Copy, ele é uma ferramenta de cópia e ele faz um negócio muito bacana. Para quem nunca ouviu falar, é uma linha de comando. Ele tem um manual de 100 e tantas páginas, é gratuito essa ferramenta. E o que ele faz? Ele faz cópia de origem para destino. Mas ele tem um negócio legal. Ele pode fazer cópia, por exemplo, só de arquivos que foram alterados da origem para o destino. Ele pode pegar, por exemplo, abrir várias threads de cópia. Isso acelera muito o tempo de cópia de arquivos também. É um negócio muito bacana. Ele consegue fazer o seguinte, olha, só copie, você está copiando quando você copia os arquivos pela rede, quando você faz o copy, e tem permissão NTFS, a cópia normal do Windows não traz as permissões NTFS na cópia. Quando você usa o Robocop, ele tem uns parâmetros que você pode passar para que ele faça cópia trazendo as permissões NTFS da origem e jogando para o destino. Normalmente, se você fizer um backup, o backup traz a permissão NTFS. Mas se você fizer cópia do Windows, não vai trazer, por padrão. Então, com o Robocop, tem um parâmetro específico nele que ele consegue fazer isso aí. É muito bacana, pessoal, tá? Então, vale a pena baixar essa ferramenta aqui. Tem um negócio muito legal também, que ele tem um parâmetro no Robocop que você pode fazer para que ele não use buffer. Por padrão, o Windows, quando ele faz a cópia de origem para destino, para poder acelerar o tempo de cópia, ele joga primeiro para a memória da máquina destino, para depois ele jogar para disco. Ele faz isso por quê? Porque é mais rápido jogar para a memória e já liberar a sessão de cópia do que jogar direto para o disco, de disco a disco, que seria mais lento. Só que tem cenários, só que quando você faz cópia por padrão e ele joga para a memória, você acaba estourando a área de memória para buffer, né? E usando esse método ele fica mais lento a cópia, mas porém te traz uma cópia com mais segurança, tá? Então, Robocop é uma ferramenta gratuita que vale a pena vocês utilizarem, tá bom? Ok.
Vamos lá, mais outras ferramentas aqui que eu tenho separadas aqui para vocês, né? Então, deixa eu pegar aqui. Eu estou com uma lista meio grandinha aqui de ferramentas, tá? Então, bom, outras ferramentas que eu acho muito interessante aqui também é o que nós chamamos de ferramentas do sysinternos. Né? Sysinternos são ferramentas gratuitas, né? Você pode procurar no microsoft.com/downloads. E como é que elas funcionam? Bom, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas. Elas são ferramentas mais avançadas de troubleshooting, tá? Para resolução de problemas, esse tipo de coisa. Então eu vou compartilhar aqui, vou mostrar de novo o desktop, vou mostrar para vocês essas ferramentas, tá? Então deixa eu pegar aqui tem o meu diretório aqui de software, internos, está aqui. Quando você baixa os seus internos, vem todas essas ferramentas aqui, vem vários executáveis, né? Então, nossa, tem muita coisa que ele traz. São vários utilitáriozinhos. Obviamente tem que tomar um pouco de cuidado para usar essas ferramentas, que são ferramentas bem, assim, são ferramentas que podem fazer, elas são ferramentas mais avançadas e podem, se você usar de forma correta, você pode até gerar algum problema aí. Então, é bom checar. Uma delas que eu gostaria de mostrar para você é a AutoRun. Então, na hora que eu rodo aqui a AutoRuns pela primeira vez, né? Tá aqui. Aqui ele abriu o AutoRuns. O ideal é que eu só fiz o clique normal, né? Eu vou fechar ele e vou executar ele com o botão direito, Run as Administrator. Então, eu vou executar com permissão administrativa, tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o que ele consegue pegar de informações. Então, olha só. O AutoRuns, essa ferramenta mostra tudo que está rodando no boot da máquina, né? Então aqui ele está separado por tabs, vou pegar aqui por logon. Por logon, o que ele está mostrando para mim? Olha, depois que você fez o logon na máquina, quais são os arquivos que ele está executando para poder até liberar o desktop. Então, muitas vezes você vê que o usuário logou na máquina e depois que ele loga, a máquina demora até abrir o desktop. E aí você vê que o disco da máquina está rodando toda hora, está aceso o LED. Então, o que vale a pena checar? Quando você roda uma ferramenta dessa, você pode ver que depois que o usuário se loga, ele está executando muitos aplicativos, né? Então, vou mostrar até uma coisa muito legal aqui. Olha só essa dica que é muito interessante. Vocês já repararam que quando muitos de vocês já... Talvez, eu sei que nem todos aqui usam o Internet Explorer, mas alguns eu tenho usado o Google Chrome, ok? E, de fato, na hora que você abre o Chrome, ele abre rápido assim, né? Consigo navegar. O Chrome tem um detalhe que você consegue pegar interessante aqui. Olha só. A hora que você está vendo aqui na minha máquina, está vendo que tem um componente instalado? Se der tempo, eu vou mostrar depois uma outra ferramenta. Quando você instala o Google Chrome na máquina, ele bota no startup da máquina mais 3 serviços para fazer indexação. Então esses serviços eles rodam no boot da máquina, então o sistema operacional subiu, os serviços que são instalados junto com o Chrome vai subir no boot da máquina, e ele já faz uma pré-indexação de dados. Né? O que acontece? Se você depois que logou na máquina, você vai reparar que isso, obviamente, vai ficar um pouco mais lento. Tá? Por quê? Porque você tem mais serviços subindo no boot da máquina. E são esses 3 serviços do Chrome. Depois que você faz login na máquina, a máquina libera, você abre o Chrome e ele abre muito rápido. Por quê? Porque ele colocou 3 serviços, alguns serviços a mais no boot, que tornaram o sistema operacional um pouco mais lento, mas que aceleraram a navegação pelo browser. E aqui é um deles que ele mostra, tá? Ele altera algumas chaves de registro. Eu vou mostrar depois para vocês outros serviços que ele altera, e até um teste engraçado que vocês podem fazer. Se vocês pegarem depois com essa ferramenta e desabilitarem esse serviço, vocês vão perceber que depois a máquina sobe um pouco mais rápida, porém o Chrome funciona mais lento. Tá? Então, muitas vezes você fala assim, por que a máquina está lenta? Né? Instalei um monte de coisa, nossa, agora está lenta a máquina. De repente, tem muitas pessoas que botam esse serviço no background e falam que você não está. É uma dica muito bacana. Tá? Aqui eu consigo ver também detalhes que ele está carregando no Explorer da máquina, depois que ele carrega o desktop do usuário, componentes que ele está carregando no browser. Isso aqui é muito legal. Muitas vezes você instalou sem querer, você baixou uma ferramenta na internet e ela fica botando aquelas barras de tarefa no Internet Explorer e tal. Por aqui você consegue saber onde é que está localizado o arquivo, né? Onde é que está mapeado, você pode pegar por aqui, né? Tarefas agendadas que ele está colocando aqui na máquina. Então, olha só. Reparem que aqui ó, isso aqui é bem legal para mostrar para vocês. Tem 2 tarefas aqui que ele vai ficar rodando aqui no Google Chrome, de tempos em tempos, né? E aí que ele vai consumindo, vai consumindo o CPU da máquina.
tá? E você não sabe, e está aqui o bendito, né? Outro serviço que ele coloca aqui no Windows, né? Da máquina. Drivers que ele está carregando no boot, isso aqui é muito importante, pessoal. Se você pegar uma máquina que tem poucos dispositivos, ela vai subir muito mais rápido de uma máquina que tem webcam, que tem placa de som, que tem 500 mil dispositivos USB. Por quê? Quando o driver ele é carregado aqui no caso no boot do sistema operacional. Como vocês podem ver aqui, a minha máquina tem uma série de recursos. Então, olha a quantidade de drivers. Quanto mais dispositivos que eu colocar na minha máquina e der o boot, mais vai demorar para ser carregado. Por quê? Porque ele tem que carregar o driver antes. E aqui você já consegue ver algumas coisas. Codecs de vídeo que ele também consegue pegar. Então, isso aqui, pessoal, é muito legal. Vale a pena vocês olharem e começarem a ficar atentos para esse tipo de ação que pode acontecer no seu sistema operacional. E começar a fazer alguns diagnósticos para descobrir por que meu sistema operacional está tão lento. De repente pode ser uma coisa dessa aqui. Tá? Tem uma ferramenta muito legal, esse Core Info. Esse Core Info eu vou até executar aqui no... Vou abrir o Command Prompt, tá? Eu vou executar essa ferramenta dos sys internos, então vamos lá, vou pegar aqui o drive G. Opa, sys internos. O Core Info é uma ferramenta que você pode executar, né? Tem que não é para se executar dessa forma aqui. O Core Info ele não está aqui, não está habilitado para rodar nessa versão aqui. O que ele faz? Ele te mostra, mas vale a pena vocês saberem, ele te mostra, primeiro, qual que é as capacidades do processador. Então você quer saber se o processador, por exemplo, suporta virtualização, se suporta SLAT. Rodando esse tipo de ferramenta, o Core Info, ele vai te mostrar o seguinte, olha, essa versão suporta, essa não suporta, e assim por diante. Então, é uma boa ferramentinha que vocês podem utilizar aqui, tá? Tem outras ferramentas aqui bem interessantes, disso que tiver HD. Tem uma que o pessoal usa muito, que é o BG Info, né? O Background Info. O pessoal costuma colocar muito no servidor. Então, o que esse cara vai fazer, o BG Info? Ele vai pegar o seguinte, ó, ele vai pegar... Eu quero que apareça no desktop, no papel de parede, a CPU da máquina, né? Aqui deixa eu mudar a fonte aqui para... Eu quero que seja... A fonte vou colocar aqui em preto. Eu quero que mais que ele mostre? Eu quero que ele mostre CPU. Eu quero que ele mostre, por exemplo, o nome da máquina. Eu quero que ele mostre também o endereço IP. Eu quero que ele mostre quanto ele tem de memória. Quero que ele mostre também o tipo de sistema. Deixa eu pegar tudo isso aqui, ó. Deixa eu marcar com cor em preta. E o que ele vai fazer isso aqui? Ele vai transformar isso aqui no papel de parede. Na hora que eu dou um apply, né, mando aplicar na máquina, aqui na minha máquina está com o monitor estendido, não sei se vai dar para ver ou não. Provavelmente não vai dar para ver, mas ele ia mostrar aqui, ó. Deixa eu... Estou com duas versões aqui executadas. Aqui. Ver se ele vai estar mostrando aqui. Provavelmente está na minha outra tela estendida aqui, mas ele ponta com um papel de parede esse cara aqui, tá? Como um papel de parede. Então ele mostra, quando você logar na máquina, vai aparecer do lado aqui já da tela qual que é a CPU, host, você vai escolhendo quais são os campos que você quer que apareçam na máquina. Tá? É outra ferramenta assim, bem bacana que você pode utilizar para... Você quer que toda vez que o cara logar já tenha uma informação prévia do servidor e assim por diante. Tá? Então, é uma outra ferramentinha muito legal que dá para utilizar aqui. Tem outras ferramentas também, como por exemplo o Process Explorer. Tá? O Process Explorer eu vou executar aqui. Aqui ele mostra todos os processos que estão sendo executados no sistema operacional, né? E um detalhe, qual que é a dependência de processos. Tem muito processo que está dependendo de outro processo para poder executar, e assim por diante. Então, por aqui você tem uma visualização bem interessante de tudo que está rodando na máquina. Inclusive, você pode, por aqui também, matar alguns processos, né? Então, é bem bacaninha esse tipo de ferramenta e assim por diante. E tem outra também, que é o... Essa aqui o pessoal gosta bastante, né? Que é o Zoomit, né? O Zoomit 64, ou o Zoomit normal, como é que funciona? É uma ferramenta que foi feita para quem dá aula ou vai fazer apresentação, é muito legal. Porque você quer dar o zoom na tela, né? Quer fazer o zoom. No caso aqui, para dar o zoom na tela, basta dar o Ctrl 1, ele vai fazer. O Live Zoom, ele mostra ao vivo, em tempo real, como é que está fazendo o zoom, né? O Ctrl 4. Eu posso desenhar aqui o Ctrl 2, né? Ou digitar, né? Ou fazer o seguinte, contar num reloginho. Então, vou pegar o seguinte, vou pegar o zoom, vou dar OK.
Então vamos supor que eu estou demonstrando alguma coisa aqui na tela e eu quero dar o zoom. Agora que eu já estou rodando aqui o Zoom, se eu der o Ctrl 1, olha só o que aconteceu. Eu acabei de dar um zoom na tela. Tá? Então, e quando ele dá o zoom na tela, se eu clicar com o mouse, eu consigo, olha lá, destacar ou fazer qualquer outra marcação que eu quiser aqui, ó. Ok? Se eu não quiser mais, eu aperto Ctrl 1 novamente. Então é uma ferramenta muito legal, que, principalmente para quem vai ministrar aula, dar algum treinamento, ela é bem bacana, tá? Você também pode fazer o seguinte, se você não quiser usar o Zoomit, não precisa, tá? Você pode fazer simplesmente, no Windows 8, se você clicar no Windows 7 também dá para fazer, né? Mas se você clicar no símbolo do Windows e o mais, ele já dá o Magnifier. E aí, ó, ele faz o zoom ao vivo, tá? Esse é o ponto legal. Então ele faz o live, né? O Zoomit, por padrão, quando você dá o Ctrl 1, ele tira um print screen da tela e faz o zoom. Se você dá o Ctrl 4, aí que ele faz ao vivo. Mas se você não quiser baixar essa ferramenta, você pode fazer pelo próprio Magnifier do Windows, que funciona bem pra caramba e fica muito legal o efeito, né? Então, essa é mais uma das ferramentas. Então, os CIS internos, pessoal, pode baixar de graça, né? É uma ferramenta muito bacana. Recomendo para quem está querendo ver assim algum utilitário legal. Ok. Então, vamos continuando aqui. A outra ferramenta que eu tenho, nossa senhora, acho que vou ter que fazer mais sessões de webcast aqui. Meu Deus. Imaginei que ia falar tanta coisa assim. Tem um conjunto de ferramentas que eu acho muito legal. Nós chamamos ele de Windows Performance Toolkit. Tá? Então, deixa eu colocar aqui o nome. Windows Performance. Essa ferramenta eu acho muito bacana, né? Então, ela também é gratuita, está disponível no download. O que essa ferramenta faz? É uma ferramenta para análise de performance em desktop, tá? Não é feito para servidor, é feito mais para desktop. E ele tem um dos recursos que é muito legal, que você pode fazer o seguinte: imagine que você tem uma máquina do usuário e você descobriu que a máquina do usuário está muito lenta para dar boot, né? Nossa, a máquina está lenta para carregar, o usuário está reclamando de lentidão na máquina. E pode ser N fatores que estão deixando a máquina lenta. E você não sabe. Então, quando você baixa o Performance Toolkit, que é uma das ferramentas dele que faz o Performance Recorder, você roda a ferramenta, ele vai dar um boot na máquina e vai fazer um log de tudo que está acontecendo no boot. Tá? Até você fazer o logon na máquina. E o negócio mais legal é que depois que você rodou essa ferramenta, deu boot na máquina, acabou, ele gera um arquivinho específico de log, e aí você vai usar uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é o Performance Analyze. Ele pega esse arquivo de log e te mostra exatamente, olha, durante o boot, em tantos minutos, ele levou não sei quantos segundos para carregar o driver de som. Em tantos segundos ele levou para carregar tal coisa. Então isso aqui é legal porque ele começa a descobrir na máquina o que pode estar fazendo com que a máquina demore para dar um boot. Então vou dar um exemplo aqui, eu vou compartilhar o meu desktop, tá? Eu já tenho essa ferramenta, eu já executei esse log antes, né? Para mostrar para vocês. Então eu vou pegar aqui essa ferramenta que é o Performance Analyzer, eu vou rodar ela depois de ter executado o Performance Recorder. Tá? É bem simples a documentação, viu pessoal? Na hora que você fizer o download da ferramenta, ele tem um manualzinho que explica como é que você executa o Recorder para ele gravar todos os passos, e aí depois eu vou usar esse Performance Analyzer e vou pegar um log que eu tenho aqui, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um log, eu já fiz um teste aqui antes, né? Para poder demonstrar para vocês. E olha só, esse log que ele pegou aqui, que eu fiz o teste de boot na minha máquina, eu estava desconfiado assim, pô, o que está deixando a minha máquina lenta? O que está acontecendo? Então eu pedi para ele gerar um log, vim nessa ferramenta, abrir, e olha só, ele começa a abrir tudo o que aconteceu no boot da máquina. É fantástico, pessoal. Você está a fim de... você está com vontade de... Nossa, eu quero fazer alguma coisa no final de semana, eu quero brincar de analisar log. Bom, pode se divertir aqui, ó. Ele pode pegar por atividade de sistema. Então aqui, olha só, ele pegou todos os processos que foram executados e a hora. Então eu tenho a telemetria exata da execução do processo, cada processo e quanto tempo que ele levou para executar e finalizar. Então isso aqui, ó, se eu clicar no processo específico aqui, ó, o logon i, eu vejo quanto tempo que ele levou, qual que é executável, tempo de duração. Então é ótimo, pessoal. Você quer saber muito, você quer descobrir por que a máquina do usuário pode estar lenta. Então você pode olhar aqui, ó, todos os serviços que foram carregados. Aqui está pegando só por processos, né? Mas eu posso fazer outras análises aqui também, né?
tem, por exemplo, olha, eu quero pegar, vamos pegar aqui por alguns problemas, aqui não tem, eu não cheguei, não fiz nenhuma análise de problemas. Eu posso pegar por uso de CPU, aqui eu peguei por processo, tá? Aqui, fase do boot, isso aqui é bem legal, vamos lá. Deixa eu clicar aqui, ele demora um pouco aqui para... Por fase do boot, eu posso pegar aqui, por exemplo, e analisar o tempo. Aqui ele mostra de uma forma geral o tempo de execução do boot, né? Na hora que ele dá a pré-sessão, quanto tempo ele levou, o tempo de inicialização da sessão, o tempo de sessão de logon e até o tempo que ele abriu o Explorer e o pós-boot, né? Esse tempo, de repente, quando você está detectando falhas, a máquina está muito lenta, pode ser algum processo aqui no Session Init ou Pre-Session Init que pode estar impactando, né? E aí você começa a ver exatamente todo o detalhe, por processo, por CPU. Então, por exemplo, eu quero ver por CPU, ó, timeline na CPU. Então, isso aqui é um pouco pesadinho. Você pode executar o recorder numa máquina, pegar os logs e analisar numa outra máquina, tá, pessoal? Porque é um processo, não é algo tão leve, light assim de executar. E olha só, aqui a minha máquina, como ele tem 8 núcleos, ele foi pegando por cada núcleo o que cada núcleo executou durante a fase de boot. Então eu consigo saber exatamente, ó, tudo que aconteceu na máquina em determinados tempos, que processo que ele carregou, e por aí você vai, tá? Em armazenamento também, durante o boot, isso aqui pode ser legal. Eu já vi muitas vezes, se eu pegar aqui por services, muita gente que coloca, por exemplo, antivírus para executar no boot, né, da máquina. E aí a máquina demora muito para abrir o logon. Por aqui você pode pegar por processo, ó, e o tempo que ele levou de execução no gráfico, né? Alguns processos específicos. Olha só o tempo que levou esse processo aqui. Olha só que legal aqui. Esse aqui era aquele detalhe que eu queria mostrar para vocês. Depois que você instala o Google Chrome na sua máquina, se você reparar aqui, ó, olha o processo que ele executou, e ele levou um certo tempo razoável até. 5,5 segundos, né? Que ele consumiu do boot da máquina. Para quê? Para rodar esse cara aqui, o Google Update aqui, e você pegou. Olha só. Então aqui que você começa a descobrir algumas coisas de alguns aplicativos que você põe na máquina, e você vai supor, por que está lento o meu computador? Eu não sei. Aqui você pega exato. Então, é assim, é uma ferramenta um pouco mais complexa, eu só estou mostrando aqui de uma forma geral para vocês, tá? Mas com isso, eu posso dizer para vocês que você já consegue descobrir na máquina do usuário o que pode estar acontecendo que está deixando a máquina lenta. Tá? É perfeito, ele grava exatamente como vocês estão vendo, é bem detalhado mesmo, tá? Vale a pena, assim, eu recomendo, quando comecei a mexer com essa ferramenta, eu comecei a dar uma boa lida na documentação dele, que é bem complexo, tá? Mas é muito bacana. Você começa a analisar exatamente, ó, por que a máquina está demorando tanto? Putz, está ali um driver, de repente tem um serviço que está subindo na máquina, que ele só sobe se está esperando um tempo de rede. Então tem N coisas que você consegue pegar aqui, tá? É muito rico as informações que o Performance Toolkit apresenta. Então, é uma ferramenta fantástica, vale a pena ser explorada, tá? Exige um pouco mais de conhecimento e é gratuita, pessoal. Com isso, não tenha desculpa. Você consegue saber o que está deixando a máquina lenta do usuário na hora que ele faz um boot, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta aqui, é bem bacana, tá? Bom, nós estamos já chegando já praticamente ao final do nosso tempo, né? Eu tenho que respeitar o horário aqui, mas tem mais uma ferramenta que eu queria mostrar para vocês que eu acho muito bacana, tá? Que é o que nós chamamos de MDOP. O MDOP é a única exceção aqui que, no caso, ele não é gratuito, tá, pessoal? Ele é uma ferramenta paga, tá? Você somente compra, você só consegue comprar somente se tiver o Software Assurance para Windows Client. Então, essa é a única coisa que eu não queria colocar tanto assim, mas muita gente não sabe o que é o MDOP. Então, o que é o Software Assurance? É um contrato que você faz de licenciamento com a Microsoft, por exemplo, de Windows Client para Windows Server, SQL. É um contrato que dura, por exemplo, 3 anos, né? Se naqueles 3 anos sai alguma versão nova de produto, automaticamente você já tem direito à nova versão. E quando você faz o contrato de Software Assurance, você tem direito a adquirir o MDOP. O MDOP não é vendido separado, tá, pessoal? Não é vendido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir a minha máquina aqui. Vou só mostrar uma coisa muito legal, que é mostrando como é que você pode utilizar a ferramenta do MDOP, tá, ok? Então,
Eu vou carregar aqui na minha máquina, vou dar um start aqui, eu vou pegar uma VM e eu vou demonstrar aqui para vocês usando o MDOP, tá bom? Então, se você está querendo compartilhar a tela, eu vou compartilhar com vocês. Essa ferramenta aqui é bem bacana, então vamos lá. Eu vou compartilhar o meu desktop novamente. Então, estou compartilhando o desktop. Vamos lá. Ok, isso aqui é uma máquina virtual que eu tenho que está com Windows 7, tá ok? Bom, vamos imaginar o seguinte, vou gerar uma falha aqui nessa máquina, tá? De propósito, e eu quero descobrir o seguinte, eu quero gerar, vamos supor que quero gerar uma tela azul na máquina, ok? Então eu vou executar uma ferramenta aqui para gerar uma tela azul, né? Vamos supor que você instalou algum aplicativo, algum driver, alguma coisa, e a máquina agora fica dando tela azul, não está mais subindo o Windows. Então, aqui eu vou só para a gente poder gerar uma falha aqui, essa aqui é uma ferramenta da Microsoft para gerar falhas, só que eu não gosto de tela azul, não acho muito legal, vou fazer uma tela vermelha de erro, tá bom? Prontinho, eu vou dar um crash na máquina. Como vocês podem ver, ele vai dar uma tela, se tudo aparecer aqui certinho, eu acabei de gerar uma falha no sistema operacional. Pronto, gerei uma tela vermelha, não foi uma tela azul, mas foi uma tela vermelha, tá? Então imagine isso aqui que legal, você está fazendo algum teste na sua máquina e gerou uma falha. Putz, você quer poder, depende, pode ter sido, aqui eu instalei um driver, né? Aqui eu gerei de propósito uma falha na máquina usando um driver que corrompe mesmo. Mas imagina que você pode ter instalado, por exemplo, você fez alguma atualização do Windows e a máquina não está mais subindo. Ou você fez algum update, você mexeu alguma coisa no registry e a máquina não está mais subindo. Bom, eu vou carregar aqui o MDOP. Uma das ferramentas do MDOP é o que nós chamamos de DART, o Diagnostic Recovery Tool. Tá? Então, com essa ferramenta aqui do DART, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um boot do sistema operacional com ela, ou com pendrive também dá para fazer, né? Ele vai subir um outro sistema operacional que tem uma série de ferramentas para poder recuperar uma instalação. Então é muito bacana essa ferramenta aqui, eu acho bem divertido de mostrar, né? Você gerando a falha aqui. No caso é uma tela vermelha, verde, posso botar a cor que eu quiser, né? E aí eu quero fazer um diagnóstico na máquina, eu quero tentar recuperar ela, enfim. Então, vou esperar aqui ele fazer. Não vou esperar o dump aqui, não vou mostrar para vocês o dump que ele gera, não tem problema. Então, o que acontece? Imagina, a máquina deu problema, tá? Eu estou fazendo um boot agora pela mídia do MDOP, então ele vai carregar um outro Windows, né? Então, aqui eu já estou tendo uma máquina virtual para demonstrar para vocês, mas estou dando um boot aqui usando um outro Windows, né? Então está subindo aqui o MDOP. E o que ele vai fazer? Quando ele subir esse MDOP, ele tem a opção de poder subir o driver da placa de rede, poder acessar a rede. Ele tem a opção ele vai listar todos os sistemas operacionais instalados localmente nessa máquina e dizer, olha, qual deles que você quer recuperar, você quer editar e assim por diante, né? Então estou executando aqui. Olha, eu não vou executar a rede, eu não quero não vou precisar usar a rede na máquina. E aí vai pedir qual que é o layout do teclado, né? Então, meu teclado eu vou pegar com o S International, né? E olha só, aqui eu posso fazer o seguinte, bom, eu quero fazer um troubleshoot na máquina, né? Então, eu vou selecionar troubleshoot. Eu quero usar o DART, o Diagnostic Recovery Tool Set, que é justamente esse DVD que eu acabei de botar aqui na máquina. E olha só, aqui ele já mostrou para mim quais são os sistemas operacionais que estão instalados nessa máquina aqui. Olha, tem um Windows 7. Perfeito. E aí, essas são as ferramentas que tem aqui no DART. Por exemplo, uma delas, se eu tivesse mexido no registry e tivesse corrompido, eu podia clicar aqui desculpa pessoal, no registry editor, aqui, e aqui ele vai abrir para mim o registry, mas da máquina que está instalada aqui. Olha que legal, ele consegue abrir um registry offline. Então eu estou vendo aqui todo o registry da minha máquina dessa instalação do Windows. Então, isso aqui é bem bacana. E posso fazer o que eu quiser, editar, criar chave, enfim, né? O Crash Analyzer é uma ferramenta que você pode pegar um dump que ele está gerando de tela azul, e ele, através do Crash Analyzer, você tem que instalar o Debug Symbols, né? E as ferramentas de diagnóstico, mas ele consegue dizer exatamente, olha, a tela azul foi causada por esse driver, por esse aplicativo. Ele dá exatamente quem que gerou a tela azul. Legal, né? Quantas vezes talvez você tenha tido algum problema na sua empresa com tela azul e não saber o que estava causando aquilo ali. Com esse cara, você diz exatamente qual é o cara que está dando erro. Aqui tem algumas coisas também. O Disk Commander eu posso particionar disco, reparar. Esse Disk Wipe é muito legal. O Disk Wipe é o seguinte,
Imagina que você vai doar a máquina ou vai vender a máquina para uma pessoa. Você sabe que tem algumas, se você só formatou a máquina, você sabe que tem ferramentas de mercado que podem ainda recuperar dados do disco, né? O disk wipe é uma formatação de baixo nível e ele zera completamente os dados da máquina. Então, antes de qualquer doação, você não pode entregar a máquina simplesmente. Você pode usar, por exemplo, um disk wipe e ele te garante que todos os trechos estão apagados. E aí ninguém consegue recuperar, né? Imagina você ter um monte de dados do seu imposto de renda, você formatou a máquina, vendeu o computador para alguém, e alguém usou uma ferramentinha na internet e conseguiu recuperar aquele dado que estava no seu disco. Você nem ia querer, né? Com esse tipo de ferramenta você consegue pegar. Você tem, esse cara aqui é muito legal, né? Por exemplo, você tem aqui o hotfix uninstall. Com esse cara aqui, ele vai listar todos os hotfixes que estão instalados nesse Windows, e você pode remover o hotfix. Porque de repente você fez um Windows Update na máquina e um dos updates está gerando falha. E você está falando, nossa, sem querer coloquei aquele update. Usando esse cara aqui, ele consegue pegar o update e remover da máquina para você. E tem até esse cara aqui que é bem legal, que é o Defender. O Defender ele roda um anti-malware offline na sua máquina para poder tirar um vírus, algum malware que esteja instalado, algum rootkit. Tá bom? Então, muita gente não conhecia. Essa é uma das capacidades do MDOP. O DART, que vocês estão vendo aqui, esse Diagnóstico Cognitive Search, é apenas uma das ferramentas que vem no MDOP. O MDOP vem várias ferramentas, tá? Isso aqui já está junto no pacote. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Ok, deixa eu voltar aqui para o nosso texto, né? Então, vocês viram aqui que hoje tinha praticamente 11 ferramentas, né? Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui só vendo ferramentas, né? Tinha muito mais ferramentas que queria dar para mostrar para vocês, mas aqui, com certeza, as ferramentas que vocês já viram hoje aqui, provavelmente você conhecia algumas delas, mas algumas, eu tenho certeza que uma ou outra você não deve conhecer aqui, né? E agora você pode utilizar, já sabe que tem ferramenta muito bacana no mercado, e até mesmo tanto nativo do sistema operacional quanto gratuito, né, que você pode utilizar no seu dia a dia e vai te ajudar muito, pessoal. Então, eu vou deixar algumas informações aqui. A primeira delas, bom, vou deixar aqui meu blog para contato, né, o fabiohara.com.br, né, tem o meu Twitter, né. Também você pode me adicionar no Facebook ou no LinkedIn, ok? Pode adicionar à vontade. Essa apresentação vai estar disponível após o término, né? Então, normalmente são 24 horas que fica disponível a gravação. Então, espera 24 horas, entra no mesmo link que vocês usaram aqui para poder acessar, né? E aí vocês têm acesso a essa gravação, né? Toda a gravação. Então, de repente, se você não conseguir enxergar a ferramenta,